Bom, gente, voltando aqui para o terceiro vídeo da aula de hoje, vou resolver esse exercício 7 e 8, tá? Então acontece, ele está envolvendo duas bases do espaço aqui, esse exercício. Então para começar, E é um conjunto formado, é uma sequência, né, de vetores, formado pelos vetores E1, E2 e E3. Isso é uma base, o exercício está falando que é base. É para mostrar que os vetores F1, F2 e F3 também formam uma base, onde F1, F2 e F3 são dados em função da base E dessa forma, tá? Então, a primeira coisa, a gente tem que achar as coordenadas desses três vetores na base E. Por quê? Como é que a gente mostra que os três vetores são base? Formam uma base. Se vocês lembrarem definição, basta mostrar que esses três vetores são LI, ok? Então, se eu souber das coordenadas de F1, F2 e F3 na base E, a gente usa lá a proposição 7,6, calculando aquele determinante, e vê se o determinante der zero e os três vetores são LD e, portanto, F não é base. Mas, se o determinante der diferente de zero, então os três vetores são LI e, consequentemente, F é base. É isso que a gente quer mostrar. Então vamos lá, note que, como é que a gente encontra as coordenadas de um vetor na base? Você vai olhar quais são os coeficientes dele na base. Então, ó, vou fazer passo a passo aqui. Você tem que fazer aparecer todos os escalares, tá? Multiplicando cada um dos vetores da base. O que acontece aqui, ó? O E3 não está aparecendo. Não está aparecendo por quê? Porque ele está multiplicado por zero. E aqui não está aparecendo nenhum número. Por que não está? Porque, como tem sinal de menos, que na verdade esse E2 está sendo multiplicado por menos 1. Então esse aqui, na verdade, se você olhar, é 2 vezes E1 mais menos 1 vezes E2 mais 0 E3. Então, se eu for escrever o F1 na base E, tá? Quais são as suas coordenadas? 2, menos 1 e 0. Ó, são esses números aqui, ó. Tá? Agora o F2. Vamos lá. Fazer a mesma coisa para o F2. Ele é E1 menos E2 mais 2 E3. Então ele é 1 E1 mais menos 1 E2 mais 2 E3. Ou seja, as coordenadas dele na base E são 1, menos 1, 2. Agora vamos fazer o F3. O F3, ele é esse vetor aqui, ó. E1 mais 2 E3. Então, ó, na frente do E1 não está aparecendo nenhum número. É porque o E1 está sendo multiplicado por 1. O E2 não está aparecendo, é porque ele está sendo multiplicado por 0. E o 2 e 3 está aqui. Isso. Então, esse vetor vai ter coordenadas 1, 0, 2. Cuidado com a ordem, tá? Que lembro que lá quando eu falei que a gente vai definir base, não precisava pôr a ordem, mas eu ia pôr porque lá na frente a gente ia precisar. A gente precisa para aqui, tá? Porque se eu colocar... Ah, aqui é 1 é 1, 2 é 3, mais 0 é 2. E trocar o 0 e o 2, já errei o exercício, tá? Porque as coordenadas têm que estar alinhadas ali. Quando a gente calcula os determinantes. Ok? Portanto, a gente vai pegar a matriz formada cujas linhas são as coordenadas desses três vetores e ver se dá zero ou não. Tá? Vamos lá, tem que calcular determinando a matriz 2 menos 1, 0. 1 menos 1, 2. E 1, 0, 2. Tá?
Então a gente vai lá, copia as duas primeiras colunas. Deixa eu ver se eu fiz certo por enquanto. Isso. Vamos lá. A gente vai multiplicar os carinhas verdes aqui, mantendo o sinal. E os rosa a gente multiplica e troca o sinal no final, tá? Ó, 2 vezes menos 1 vezes 2, menos 4. 1 vezes 2 vezes 1, 2, vai ter um menos aqui, então é menos 2. 0 vezes 1 é 0, tá? Então acabou. Agora voltando. Menos 1 vezes 1, menos 1 vezes 2, menos 2. Aí tem que trocar o sinal, mais 2. 2 vezes 2 vezes 0, 0. 0 vezes 1 não interessa, é 0. Então aqui, ó, 2 menos 2 vai dar 0, então vai sobrar menos 4, que é diferente de 0. Portanto, então, ó, esses vetores, de onde vieram esses números? São as coordenadas dos vetores F1, F2 e F3. Portanto, essa tripla, que ele chamou de F, que é formada pelos vetores F1, F2 e F3, é LI. E, consequentemente, F é uma base. Ok? Agora o item B, a gente vai fazer agora. Deixa eu colocar, só para diferenciar aqui, vou chamar isso aqui de item A, né? O item B é mais enrolado, porque a gente vai ter que pegar esse vetor V, que ele está na base E, e encontrar as coordenadas dele na base F, tá? Bom, então vamos lá. Então, item B, para escrever o vetor de coordenadas 1, 1, 1 na base E, tá? É para escrever esse vetor que ele tem coordenadas 1, 1, 1 na base E, é para escrever achar as coordenadas dele na base F, tá? Primeira coisa, note que dizer que o vetor V tem coordenadas 1, 1, 1 na base E, isso é equivalente a dizer que o vetor V ele é escrito como 1 vezes E1 mais 1 vezes E2 mais 1 vezes E3. Por quê? O que são as coordenadas? São os coeficientes do vetor V quando escrito como combinação linear dos elementos da base E. Tá? Então os vetores da base E são aqui, ó, E1, E2, E3. Como ele tem coordenadas 1, 1, 1, então quer dizer que o vetor V é 1 vezes E1 mais 1 vezes E2 mais 1 vezes E3. E de maneira mais simples, isso é equivalente a dizer que o V ele é E1 mais E2 mais E3, tá? Então a gente vai ter que calcular isso aqui. Então vou ter que pegar isso aqui e escrever só em função, em termos, dos vetores F1, F2 e F3, tá? Porque F1, F2 e F3 são os vetores da base F. E eu quero ver na base F. Então o que a gente tem que fazer é escrever cada um desses três vetores da base F em termos de E1, E2 e E3. Tá? Vamos lá. Ah, temos. Ó, o vetor E1 é dado enunciado, ele é 2E1 menos E2. O vetor... Já errei na primeira linha aqui, tá? Aqui é F1. O F2, ele é E1 menos E2
mais 2E3. E o F3, ele é E1 mais 2E3, tá? Vou deixar um espaço aqui para deixar mais ou menos na mesma linha os E1, E2 e E3, tá? Acontece, a gente vai ter que resolver esse sistema de tal modo encontrar E1 escrito em função só de F1, F2, F3, o E2 e o E3 em função de F1, F2, F3 e a mesma coisa para o E3, tá? Só conferir se copiei certo aqui. Então aqui vai dar um monte de conta, tá? Então vamos lá, primeira equação aqui, ó. F1 é 2E1 menos E2. Eu poderia isolar o E1, mas para não ficar carregando esse 2 para lá e para cá, que eu vou ter que, não ter que dividir por 2, eu vou isolar o E2 primeiro. Então se eu isolar o E2, ele vai ficar igual a... O E2 vai aparecer aqui, né? Então vai ficar 2E1 menos F1. Agora vamos passar para a segunda linha. F2 é igual a E1 menos E2 mais 2E3. Ó, só copiei a segunda equação aqui do sistema. O que eu vou fazer? Esse E2 aqui eu vou trocar pelo que eu circulei de vermelho aqui. Então o F2 vai ficar igual a E1 menos 2E1 menos F1 mais 2E3, tá? Note que esse sinal de menos aqui, ó, é o oposto do E2. Então tem que fazer o oposto de 2E1 menos F1, tá? Então o F2 vai ficar igual a E1 menos 2E1 mais F1 mais 2E3. Então o F2 vai ficar menos E1 mais F1 mais 2E3. Aí de novo, para não ter que dividir por 2, eu vou isolar o E1, tá? Então o E1 vai ficar F1 menos F2 mais 2E3. Só isolei o E1, tá? Cuidado com o sinal aqui, ok? Agora o que eu vou fazer é pegar essas duas equações e substituir na terceira, lá do sistema, desse sistema aqui, tá? Vou trocar o E1 aqui, daí a gente acha o E3. Bom, a terceira equação era F3 igual a E1 mais 2E3. Então, F3 é igual a F... Não, lugar do E1 vou pôr aqui, que eu achei aqui em cima. F1 menos F2 mais 2E3. Ainda tenho mais... Ó, tudo isso aqui, entre parênteses, é o E1. Aí fora ainda tem um mais 2E3. Então, F3 ele é igual a F1 menos F2 mais 4E3. Bom, a gente tem que isolar o E3, né? Então 4E3 vai ficar igual a menos F1 mais F2 menos F3. Para isolar, deixa eu errei o sinal aqui. Isso aqui é mais F3. Tá? Porque olha, ele continua aqui. Para isolar o E3 eu tenho que dividir por 4 de ambos os lados. Então vai ficar
que é a mesma coisa que dividir cada um dos coeficientes aqui por 4. Então vai ficar, esse menos é menos 1, então tem que dividir por 4. Então menos 1 vezes F1. Esse mais F2 é mais 1 F2, que eu tenho que dividir por 4. Mesma coisa aqui, o coeficiente de F3 é 1/4. Tá? Então ó, já escrevi o E3 em função de F1, F2 e F3. Vai ter que fazer a mesma coisa para o E1 e para o E2, tá? Então, ó, se eu vier aqui na equação do E1, ó, só falta o E3 tirar daqui. Porque as outras parcelas só dependem de F1 e F2, dos Fs. Então, ó, se eu substituir o E3 por essa equação aqui do final, com essa igualdade que eu fiz aqui, a gente chega a escrever o E1 em função de F1, F2 e F3. Então, voltando lá. O E1 ele é F1 menos F2 mais 2 E3. Só conferir. Tá. Então E1 vai ficar igual a F1 menos F2 mais 2 vezes menos 1/4 F1 mais 1/4 F2 mais 1/4 de F3. Então E1 vai ficar igual a F1 menos F2. Aí esse 2 vai multiplicar cada um dos coeficientes aqui, tá? Então, ó, vou fazer de vermelho aqui, ó, 2 vezes menos 1/4. Você pode enxergar isso aqui como multiplicação de frações. O menos 1/4 você pode escrever assim, ó, tá? E 2 pode enxergar como 2 dividido por 1. Então isso aqui é multiplicação de frações. Então o de cima multiplica o de cima e de baixo multiplica com o de baixo. Então 2 vezes menos 1, menos 2. 1 vezes 4, 4. Simplificando, é só dividir por 2. A gente obtém menos meio. Tá? Então vai ficar menos meio F1. Aí é a mesma ideia, tá? 2 vezes 1/4. Vai ficar meio F2, tá? É a mesma conta, só que sem o sinal de menos aqui. Mais meio F3. Agora, ó, vamos fazer essas contas aqui, né? Grupar o que tem que agrupar aqui. Tem um F1 menos meio F1. Então, quem vai ser? Eu tenho um F1. Ó, vou fazer a conta aqui. 1 F1 menos meio F1. Qual é o número que vai multiplicar o F1? Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa, 2 dividido por 2 menos meio, né? Que é o 1 é 2 dividido por 2. Então agora, ó, ficou fácil essa conta porque os denominadores são iguais. Então só repete o denominador e subtrai de cima. 2 menos 1, 1. Então é meio F1. Agora F2 é menos F2. Ai, ai. Só um minuto. Quem é o número que vai multiplicar o F2 aqui? Então, ó, tenho menos F2, então é menos 1, mais meio F2. O menos 1 é menos 2 dividido por 2.
Então, repete o denominador, menos 2 mais 1, menos 1. Então, aqui é menos meio F2. E no F3, só vai ficar mais meio F3, tá? Então, E1 vai ficar igual a meio F1 menos meio F2 mais meio F3. Gente, eu vou pausar aqui que tá... Arrumar um negócio aqui. Bom, então, ó. Aqui a gente descobriu o valor de E1 em função de F1, F2, F3. Achamos o valor de E3 em função de F1, F2, F3. Falta achar o de E2. Então, o E2 é... É 2E1 menos F1. Então, vai ficar duas vezes o E1, a gente acabou de encontrar. Meio F1 menos meio F2 mais meio F3. Aí no final tem que fazer menos F1. Então esse 2 vai entrar multiplicando todos os três coeficientes, tá? Só lembrando que... Então, em todo caso, nos três casos, vai ficar duas vezes meio, né? Duas vezes meio é 1. Porque duas vezes meio é meio mais meio, que é 1. Então E2 vai ficar F1 menos F2 mais F3 menos F1. Então isso implica que o E2, então F1 menos F1 vai dar 0 F1. Então E2 é menos F2 mais F3. Então acabei a primeira parte do exercício, digamos assim. Lembra que a gente quer calcular isso aqui, ó, V só em termos de E1, E2, F1, F2 e F3. Como eu falei, a primeira coisa que a gente tinha que fazer é determinar E1, E2 e E3 em função de F1, F2 e F3. Foi isso que a gente fez aqui, ó. Tem o E1, o E2 e o E3, tá? O que falta fazer é somar, né? E1, E2 e E3. Então vamos lá. Portanto, meu vetor V, ele é E1 mais E2 mais E3. O E1 está aqui, ó. Ele é meio F1 menos meio F2 mais meio F3. Esse aqui é o E1, tá? Agora o E2 menos F2 mais F3. E o E3 é menos 1/4 de F1 mais 1/4 de F2 mais 1/4 de F3. Bom, é só somar tudo agora, né? Então, quem é o número?
coeficiente de F1. Então F1 é meio, aqui tem meio F1, e aqui tem menos 1/4. Então é meio menos 1/4 F1. Meio é a mesma coisa que 2/4. Por que eu fiz isso? Ó, daqui para cá eu multipliquei esse meio, tanto o numerador quanto o denominador, por 2. Eu fiz isso para que as duas parcelas aqui fiquem com o mesmo denominador, porque daí fica mais fácil fazer a conta, tá? Porque daí é só repetir o denominador e subtrair aqui em cima. 2 menos 1, 1. Então, vai ficar 1/4 F1 mais... Agora o F2, que está sendo multiplicado por qual número? Então, tem aqui, ó, menos meio F2, menos 1 F1, mais 1/4 F2. Então é menos meio, menos 1, mais 1/4. Então, primeira coisa, já todo mundo com denominadores iguais. Então, a primeira multiplica por 2, a segunda multiplica por 4 e a terceira por 1. Então vai ficar menos 2, menos 4, menos 6, mais 1, menos 5. Então F2 está sendo multiplicado por menos 5/4. Agora o F3. É meio, 1 e 1/4. Então vai ficar meio mais 1 mais 1/4. Então vai ficar 2/4 mais 4/4 mais 1/4. 2 mais 4, 6 mais 1, 7. Então 7/4. Ok, então vou pagar a conta aqui. Então, ó, o que a gente fez? Acabamos de escrever o V, aqui é 1 vezes, tá? Em função de F1, F2 e F3. Então, é 1/4 vezes F1, menos 5/4 F2, mais 7/4 F3. Em função de coordenadas, eu vou escrever assim, ó. Indicar assim. 1/4 menos 5/4, 7/4. Na base F, tá? Então, aqui acabou o exercício. Então, ó, mas assim, quero fazer uma observação aqui com vocês. Nós temos duas bases nesse exercício, tá? Nós pegamos duas bases para o espaço. E1 é 2, E3. E a base F1, F2 e F3. O que nós fizemos nesse item B foi o quê? Pegar esse vetor V, que ele tem coordenadas 1, 1, 1 na base E, e escrever ele na base F. Tem coordenadas 1/4 menos 5/4, 7/4 na base F. Note que é o mesmo vetor, tá? Ou seja, 1, 1, 1 na base E é igual a 1/4 menos 5/4, 7/4 na base F. O que acontece? Não mudou, tá? É o mesmo vetor, só que o que mudam são as coordenadas desse vetor, porque eu mudei a base. Ok? O vetor não mudou, tá? Eu tenho isso na cabeça. A única coisa que mudou foi a forma como eu representei ele. A forma como eu representei ele, tá? Então mudou só as suas coordenadas, ok?